Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Pessoal, isso aqui é um exercício da apostila de Química C, aula 9, página 9, exercício 9.01. É um exercício, com esse exercício eu acho que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês possam vir a ter sobre isomeria plana, ou também chamada de isomeria constitucional. Exercícios de assimilação. 9.1. Responda que tipo de isomeria ocorre em cada par de compostos. Letra A. Primeira coisa que eu faço quando eu estou dentro do exercício de isomeria é conferir a fórmula molecular. Esse primeiro composto aqui eu tenho fórmula o quê? C2H6O. C2H6O. O primeiro passo é vocês conferirem se o vizinho dele tem a mesma fórmula molecular. C2H356O. Então os dois têm a mesma fórmula molecular. Pergunto para vocês, qual que é a diferença entre eles? Admir, esse aqui é um éter, já que eu tenho oxigênio entre dois carbonos. E esse que eu tenho OH preso a um carbono saturado é um álcool. Então eles são dois compostos que apresentam a mesma quantidade de átomos e de elementos, a mesma fórmula molecular, porém eles diferem na função. Então eu falo que os dois formam um par de isômeros de função. Letra B. Vamos lá, primeira coisa, conferir a fórmula molecular. C4H3458. C4H8 é a fórmula desse aqui, do primeiro. E se você olhar para o vizinho dele aqui, ó, aqui eu tenho um E, tá pessoal? Estou comparando sempre o da esquerda com o da direita, ó. Esse vizinho dele também é C4H8, então os dois apresentam a mesma fórmula molecular. Qual é a diferença entre eles? Admire, esse aqui é um hidrocarboneto de cadeia aberta e esse aqui é um hidrocarboneto de cadeia fechada. Então a diferença entre eles é no tipo de cadeia. Então eu falo que eles são isômeros de cadeia. Percebe que o tipo de isomeria é naquilo que eles são diferentes. E para haver isomeria, eles têm que ter o que de igual? A mesma fórmula molecular. Vamos subir um pouquinho aqui agora. Letra C. Olha ali. Vamos lá. Nesse tipo a gente faz um pouquinho mais rápido, tá vendo? Ó, se vocês perceberem, os dois cada um tem um cloro. Ele tem 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos e só ligações simples. Então, obrigatoriamente, eles vão ter a mesma fórmula molecular. Não quer ter dúvida? Confere. Ó, é C3H quanto? 357 Cl. Ó o vizinho, C3H367 Cl. A mesma fórmula molecular. Qual que é a diferença entre os dois? Admir. No primeiro, o cloro está no carbono número 1. No segundo, o cloro está no carbono número 2. Então, eles são dois compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, C3H7Cl, porém diferem entre si na posição do cloro. Então, eles são isômeros de posição. Tranquilo? Fácil? Vamos para a letra D. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então vai ser C5H3, 6, 9, 10, 12. E o vizinho do lado também é C1, 2, 3, 4, 5, H3, 6, 10, 12. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Pergunto para vocês, qual a diferença entre os dois? Admire, os dois são dois hidrocarbonetos, tá? A diferença entre eles é que o primeiro tem cadeia ramificada e o segundo tem cadeia normal. Então, a diferença entre eles é no tipo de cadeia. Então, eu falo que os dois são isômeros de cadeia. Tranquilo por enquanto? Olha lá. Letra E e letra F. Vamos lá, então. Primeiro passo, conferir a fórmula molecular. C3H quanto? 368O. E o vizinho do lado? C3H6, 8O.
Os dois têm a mesma fórmula molecular. Pergunto para vocês, qual que é a diferença entre eles? Ademir, visualmente parece que quem está mudando de posição é o oxigênio. Mas olha comigo com atenção. Ó, eu tenho oxigênio, de um lado eu tenho um carbono e do outro lado eu tenho 2 carbonos. E no vizinho do lado eu tenho oxigênio, de um lado eu tenho um carbono, do outro lado também tenho 2 carbonos. Ou seja, eu na letra E, eu não estou diante de 2 compostos diferentes. Eu estou diante do mesmo composto, só que invertido. Então na letra E, não há isomeria, porque eu não tenho 2 compostos diferentes. Tanto que o nome desse primeiro aqui é metoxietano. E o vizinho, que é o mesmo, também vai ser metoxietano. Tá? Então, cuidado. Não é porque o exercício é de isomeria que obrigatoriamente deve haver isomeria dos compostos. Tem as famosas pegadinhas. Tá? Letra F. Quando você quiser fazer a fórmula do núcleo aromático, sempre não esqueça de completar com hidrogênio cada carbonozinho do núcleo aromático que não tem nenhum ligante. Tá? Fechou? Então aqui vai ser quanto? Os dois, né? Ó, 6 mais um carbono C7. H quanto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ó, C6, C7, H, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, os dois têm a mesma fórmula molecular. Se eu perguntasse para vocês qual que é a diferença entre eles, Ademir, aqui eu tenho a hidroxila no carbono número 1 e o radical metil no carbono número 2. E aqui eu tenho a hidroxila no carbono número 1 e o radical metil agora passou para o carbono número 3. Então a diferença entre os dois está na posição dos ligantes. Tá? Então, como a diferença entre eles é na posição dos ligantes, você fala que eles são isômeros de posição. Tranquilo? Vamos para frente? Letra G. Novamente, olha lá. Cada carbono do núcleo aromático eu completo com um hidrogênio. Ok? Cada carbono do núcleo aromático eu completo com um hidrogênio. Cada carbono do núcleo aromático eu completo com hidrogênio. Vamos ver a fórmula do primeiro. C quanto? C7, 6 do núcleo aromático mais aquela ramificação lá em cima. C7, H quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ó o vizinho. C6, C7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ó, igual. E esse aqui? C7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, H8O. Ou seja, os três têm a mesma fórmula molecular. Qual é a diferença entre eles? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho oxigênio entre 2 carbonos. Então, o primeiro constitui um éter. No segundo, eu tenho OH ligado a um carbono saturado. Ele corresponde, então, a um álcool. E, finalmente, no terceiro, eu vou ter o OH ligado diretamente no núcleo aromático. Esse aqui vai ser, então, o quê? Vai ser um fenol. Então, esses 3 compostos têm a mesma fórmula molecular, mas diferem entre si na função. O primeiro é um éter, o segundo é um álcool, o terceiro é um fenol. Então, eu falo que eles são isômeros de função. Letra H. Fórmula do primeiro. C quanto? 1, 2, 3, 4, 5. C5. H quanto? 3, 5, 7, 10, 12. Ó, C5H12O é a fórmula desse primeiro composto. E do segundo? 1, 2, 3, 4, 5. C5. H quanto? 3, 6, 8, 10, 12. Ó, C5H12. Ó, a fórmula dos dois é igual. Qual é a diferença entre eles? Ademir, a diferença entre eles é a posição do heteroátomo. Percebe que no primeiro, ó, eu tenho de um lado 2 carbonos, aí vem o oxigênio e depois vem quantos carbonos? 3.
E no de baixo eu tenho um carbono, aí vem o oxigênio e depois vem 4. O nome do primeiro é etoxipropano. O nome do segundo é metoxibutano. A diferença entre eles está na posição do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono dentro da cadeia carbônica. Então, quando dois compostos diferem entre si pela posição do heteroátomo, você está diante de um caso de metameria ou isomeria de compensação. A metameria é quando quem muda de posição é o heteroátomo. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. E, primeiro passo, C2H4O2. Essa é a fórmula molecular do primeiro. O segundo, C2H4O2. Então esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular. Qual é a diferença entre eles? Ademir, aqui ó, eu tenho C-OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. No segundo eu tenho C-O ligado a um radical. Isso aqui vai ser então um éster. Então a diferença entre eles está na função orgânica. Então eu falo, já que os dois têm a mesma fórmula molecular e são de funções diferentes, eu falo que os dois formam um par de isômeros de função. Tranquilo? E no J, vamos lá. Qual é a fórmula do primeiro? C2H quanto? H4O. C2H4O. E o segundo? C2H4O. Fechou? Mesma fórmula. C2H4O, C2H. Qual a diferença entre os dois aqui? Ademir, aqui eu tenho C-OH. Isso aqui é um aldeído. C-OH é um aldeído. Aqui eu tenho OH ligado num carbono que faz ligação dupla. Isso aqui vai ser então um enol. Então são duas funções diferentes. Porém você deve lembrar, quando a isomeria é de função nesse caso, mas um dos participantes é um enol, isso vai receber um nome especial chamado tautomeria, que é um tipo especial de isomeria de função, na qual coexistem em equilíbrio dinâmico enol com aldeído ou enol com cetona. KL. Vamos lá, letra K. C3H quanto? Aqui eu tenho 2, 3, 6. E o vizinho do lado, C3H4. Percebe? Ó, 1, 2, 3, C3H6, C3H4. Ou seja, as fórmulas moleculares, elas são o quê? Diferentes. Então, se as fórmulas moleculares são diferentes, eu já nem sigo o exemplo, o exercício. Os dois compostos não são isômeros. Tranquilo? Está acompanhando? Facinho? De boa? Vamos lá então. Letra L. Fórmula do primeiro. C4H3, 6, 7, 8. E o vizinho dele, C4H3, 5, 6, 8. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Qual que é a diferença entre eles? Aqui eu tenho a dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. E aqui eu tenho a dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Então a diferença entre eles está na posição da ligação dupla. Então eu falo que eles são isômeros de posição. Vamos para a parte final agora? Estão acompanhando com tranquilidade? Fechou? Vamos lá? Exercício M. Vamos lá. Fórmula do primeiro composto. C3, H quanto? 6O. Fórmula do segundo. C3, H3, 5, 6O. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Qual que é a diferença entre eles? Aqui eu tenho C-O entre dois carbonos. Isso aqui é uma cetona.
No segundo eu tenho o OH ligado num carbono que faz uma dupla. É um enol? Então eu tenho duas funções diferentes. Mas como eu disse no exemplo anterior, quando eu tenho duas funções diferentes, mas uma delas é o enol, esse tipo de isomeria recebe um nome especial que é tautomeria. Tá? É um tipo de isomeria especial que acontece entre enóis e aldeídos, como no anterior. Então é o equilíbrio aldoenólico, ou como nesse caso, que é um equilíbrio, o certo seria você ter, ao invés dessa letrinha aí aqui, ó, você ter isso aqui, quer ver? Ó? Você ter uma setinha dupla de equilíbrio químico, com a setinha deslocada para o lado contrário do enol, porque o enol é muito instável, ele rapidamente se transforma ou se decompõe em cetona ou aldeído. Nesse exercício, como eu tenho equilíbrio entre uma cetona e um enol, é o chamado equilíbrio cetoenólico. Então, enol faz tautomeria ou com aldeído ou com cetona, no chamado equilíbrio aldoenólico ou cetoenólico. Letra N, C4H8. C4H8. O vizinho do lado, C4H3578. A fórmula molecular dos dois é igual. Qual que é a diferença entre eles? Ademir, esse primeiro aqui é uma cadeia fechada. Esse segundo aqui é uma cadeia mista, ele tem parte fechada e parte aberta. Então a diferença entre os dois está na classificação da cadeia. Então eu falo que eles são isômeros de cadeia. Vamos para frente? Vamos botar aqui então, aqui. Ó, vamos lá, C quanto? C4, né? C4H quanto? 3, 5, 8, 10. C4H10, opa, H11. Cuida para não errar, isso para errar na prova é facinho, facinho. Você esqueceu de contar algum átomo de hidrogênio especialmente. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4. C4, H5, 10, 11. O vizinho do lado, C, 1, 2, 3, 4. H quanto? 3, 5, 7, 10, 11. N. Está vendo que a fórmula molecular dos dois é igual? Qual que é a diferença entre eles? A diferença visual entre eles está na posição do nitrogênio. Percebe que no primeiro exemplo eu tenho 2 carbonos de um lado e eu tenho 2 do outro. E no segundo exemplo eu tenho 3 carbonos de um lado e 1 do outro. E o nitrogênio continua dentro da cadeia. Então ele é um heteroátomo aqui e ele é um heteroátomo ali. Então a diferença do primeiro para o segundo está na posição do heteroátomo. Esse tipo de isomeria recebe um nome especial chamado metameria ou isomeria de compensação. Tranquilo, galera? Letra P. Vamos lá. C, 3, H quanto? 3, 5, 6, O. E o vizinho do lado, C3, H6, O. Então a fórmula molecular dos dois, ela é igual. Qual é a diferença entre eles? Olha lá. Aqui eu tenho C dupla OH. Isso aqui é um aldeído. E esse aqui eu tenho C dupla O entre 2 carbonos. Isso aqui é uma cetona. Então são dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas diferem entre si na função. Então são isômeros de função. Por que não é tautomeria aqui? Porque para ser tautomeria tinha que ser um aldeído combinado com um enol ou uma cetona com enol. Aldeído com cetona é isomeria de função. Letra Q, a última nossa, pessoal. Que tipo de isomeria ocorre entre esses dois compostos? Vamos lá, conferir fórmula molecular. C4, H quanto? 3, 6, 8. C4H8, o vizinho do lado. C4, 3, 5, 8. A fórmula deles é igual. Qual é a diferença entre eles? Qual a diferença entre eles? Olha só, eu vou fazer o nome do primeiro. Tá vendo aqui? Cadeia principal,
Para fora ficou o radical o quê? Metil. Tá? Então, o metil ficou no carbono número 2. Só poderia ser no carbono número 2, porque só tem 3 carbonos, né? Então, o nome desse composto aqui é metilpropeno. Metilpropeno. Tá? Olha lá, metilpropeno. Para não confundir, para se localizar melhor, seria, por exemplo, 2-metilpropium-eno. Mas eu não preciso, nesse caso, colocar o número porque não tem outra possibilidade. Tá? Então fica metilpropeno. Olha o do lado aqui. Ó. Lembra que a cadeia principal ela deve conter a ligação dupla. Então, no caso do composto número 2 do lado, a cadeia principal é essa daqui. Ela tem que ter a ligação dupla dentro dela, da cadeia principal. Ficou para fora quem aqui? Ficou para fora o radical metil. Esse aqui é o carbono número 1, esse era o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Então aqui ficou o quê? Qual é o nome desse composto? Metilpropeno. Percebe então, na verdade, que eu não estou diante de dois compostos diferentes. Eu estou diante do mesmo composto, apenas mostrado para vocês de duas maneiras diferentes, mas representam o mesmo composto químico. Então, na letra Q, eu não estou diante de duas moléculas diferentes. Estou diante do mesmo composto químico. Então, nesse caso, não há isomeria, já que eu não estou diante de dois exemplos diferentes, e sim do mesmo exemplo mostrado de maneiras diferentes. Mais ou menos o raciocínio é igual a esse aqui, por exemplo, né? Ó. Que tipo de isomeria ocorre entre esses dois compostos? A gente bate o olho e parece que dá vontade de dizer de posição, né? Parece que a gente está mudando de posição o cloro. Mas se você olhar com atenção, onde é que está o cloro nesse composto? Eu começo a contar daqui. 1, o cloro está no carbono número 2. E no vizinho, o 1 também está no 2. Então eu não tenho dois compostos diferentes. Os dois compostos representam a mesma substância química, o 2-clorobutano. Tá? Fechou, galera? Com esses exercícios a gente resolveu praticamente tudo que poderia aparecer sobre isomeria plana. Próximo assunto que vamos seguir adiante agora vai ser isomeria espacial. Galera, um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, até a próxima videoaula com o professor Ademir.